Glória a Deus, louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Mais um domingo para a glória de Deus. Deus abençoe a sua noite, o seu dia, a sua tarde, a sua madrugada. Não sei o horário que você vai ouvir essa palavra, mas eu sei que o Senhor Jesus ele vai falar com você. Em nome de Jesus, hoje vamos falar um pouquinho de santidade, sem a qual nós não veremos ao Senhor. No livro de 1 aos Coríntios, aleluia, capítulo 11, versículo 1 diz assim: Sede meus imitadores, como também eu de Cristo. O apóstolo Paulo dizendo. Agora nós vamos lá para Hebreus, perdão. Nós vamos lá para Hebreus, capítulo 12, versículo 14, que diz assim: Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Repetindo, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A Bíblia é bem clara aqui. Nós temos que ser santos como o Senhor é santo. Mas aí você fala para mim, Ju, é impossível, não tem como eu sou santa, não tem como eu ser santa como o Senhor é santo, mas nós temos que ser imitadores. Nós temos que fazer o possível e o impossível para alcançar um nível elevado de santificação. Como a Bíblia fala aqui, como a palavra do Senhor fala, porque sem ela a gente não vai ver a Deus. Eu posso ir para a igreja, eu posso congregar de janeiro a janeiro, de domingo a domingo. Se eu não tiver a referência de Cristo, se eu não tiver o perfume de Cristo, se eu não tiver os frutos do Espírito Santo, se eu não andar em santidade, de nada vale. Irmãos, hoje antes do culto nós estávamos em oração e eu tinha orado não. Enquanto eu vou me arrumando para ir para a igreja, eu vou conversando com Cristo. E aí eu estava falando para Deus, né? Eu falei, Senhor, a gente tem que engolir os nossos problemas, as nossas lágrimas e ir servir ao Senhor. Isso é o que um servo faz, né? E é isso que a gente faz quando a gente vai para a igreja. E aí chegou lá na igreja, a gente, né, orou antes do culto. E aí eu peguei e separei um cantinho, eu sempre faço isso, e fui orar a Deus, ter o meu particular com Deus. E ali o Espírito Santo usou os pastores foram até mim, ministraram na minha vida. E isso é muito surreal, porque muitas das vezes a gente nem conta, né, por conta da correria, a vida do obreiro é muito corrida e dos pastores também. Não que eles não sejam presentes, eles são sensacionais para a glória de Deus. Mas ali o mais importante, o que é surreal, o que é sobrenatural, é justamente isso. É porque eu falei com Deus aqui, antes de sair de casa, e lá o Senhor usou a vida dos pastores para falar comigo. Então, essa conexão que existe é algo assim sobrenatural, né? Então, a gente tem que estar aqui, como a Bíblia fala, sabe, em santidade, em santificação, mesmo no mundo tão corrompido que nós estamos vivendo, sabe? Eu acredito sim que nós estamos nos últimos dias e é por isso que as pessoas estão do jeito que estão. A palavra do Senhor diz que no fim dos tempos o amor de muitos esfriaria. E assim, gente, na verdade, eu peço muito a Deus que eu não seja esses muitos e peço que você faça essa oração também. Sabe, nós temos que fazer essa oração para não esfriar o amor que nós temos pela palavra, pelo Senhor Jesus, pelos servos, pelas almas que Ele confiou nas nossas mãos. Temos que orar muito para que nós não venhamos descer à sepultura em pecado, para que nós não venhamos descer à sepultura de qualquer jeito e principalmente que nós venhamos ter o nosso nome escrito no livro da vida, que é o principal. E é o que a Bíblia fala, né? Sem seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém, sabe, a palavra de Deus é clara que ninguém verá o Senhor. Então não é só A, B, C, não. Se eu não estiver em santidade, eu não vou ver Cristo. E eu acredito que seja
um dos maiores sonhos, né? Pelo menos é o meu, sabe? É um dos maiores sonhos do cristão é conhecer, é ver Jesus face a face, sabe? É poder abraçar, poder beijar, poder sentir o cheiro dele, poder ouvir a voz dele. Porque a gente ouve, mas vocês entendem o que eu tô falando, sabe? Você chegar lá e você vê-lo, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Isso não tem preço, tem valor. Então, em nome de Jesus, que nós venhamos buscar a santidade de Cristo, nós venhamos buscar a santidade do Senhor, não venhamos olhar para as circunstâncias. Você pode falar, Ju, mas tem coisas que dói tanto, eu sei. Tem coisas que a gente passa que nos fere demais, mas mesmo assim nós não podemos esmorecer, não podemos retroceder, não podemos voltar atrás. Creia que você é um servo, uma serva, você foi levantado, você é a Esther dessa geração. Você é Moisés dessa geração, como outros e outros profetas e profetisas do Senhor. Você nasceu nessa geração para você fazer a diferença. Então, que venhamos fazer em nome de Jesus. Vamos orar em nome de Jesus? Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, nós oramos, Senhor. E assim como está escrito na tua palavra, que sem santificação nós não veremos, meu Pai, ao Senhor. Ninguém verá. Meu Deus, então eu te peço, Espírito Santo, que na noite de hoje, que nós venhamos, meu Deus, dobrar os nossos joelhos e buscar a santidade, a santificação, independente dos cenários, meu Pai, em que estamos vivendo, independente das circunstâncias, das situações que estamos passando. Porque diz a tua palavra também em Romanos 8, que nada pode nos separar do amor do Senhor. Nada pode nos separar do amor do Senhor, meu Deus. Então faz essa pessoa entender que nada pode separar ela do teu amor. Meu Deus, em nome de Jesus, abençoa essa semana, abençoa a saúde do teu povo, a casa, a família, o casamento dessa pessoa. Meu Deus, os filhos, que o Senhor possa abençoar, que o Senhor possa dar graça, que o teu Espírito Santo venha sobre essas pessoas e sobre a tua palavra, Senhor, nós oramos. Nós consagramos e entregamos as nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Em nome de Jesus, aqui, a Bíblia Sagrada é a nossa base, é o nosso alicerce, é o nosso ar, é o nosso respirar, é o nosso tudo. Eu falo para Jesus que se eu tivesse uma palavra para falar para Ele, uma palavra de amor, eu falaria que Ele é o meu ar. Porque o ar, a gente não consegue viver sem ar. Assim como o sangue que corre nas nossas veias. Se tirarem todo o sangue do nosso corpo, a gente não vai sobreviver. Então Jesus, Ele é o meu ar e Ele tem que ser o seu ar. Jesus, Ele é o meu sangue e Ele tem que ser o seu sangue. Jesus tem que ser o tudo na sua vida, para que as coisas comecem a dar certo, para que as coisas voltem a dar certo. Em nome de Jesus. Deus abençoe uma ótima semana para nós, em nome de Jesus.